A semana pode ser cinzenta, marcada pela rotina repetitiva e pelo cansaço. Mas o sábado atravessa essa monotonia como um raio de sol puro, dando cor à nossa vida pela luz da presença divina. Não é um dia comum, é uma essência diferente que permeia cada hora e cada minuto. O sábado transforma toda a atmosfera. É um dia santificado que não nos deixa esquecer que é Deus quem dá a verdadeira cor aos nossos dias. Valorize as horas do sábado como o tesouro mais raro que você possui em sua vida. Não o troque por nada, por nenhuma moeda de conveniência momentânea. Nada que perca o valor ao amanhecer. O sábado é a riqueza do céu depositada na conta da nossa história, para que nunca sejamos pobres de espírito. Feliz sábado. É inspirador começar o sábado junto, né? Eu não sei você, mas eu fico esperando essa hora para a gente se encontrar. Eu não consigo ver você, é lógico, né? Mas a gente vive nesse ambiente, imaginando cada um de vocês aí. Que bom que você está aqui. Hoje, programa muito especial. É o terceiro programa da nossa série. Temos aqui Luiz Cláudio, Mary, Kelvin e o Vanderlei Dornelles. Nosso assunto imperdível, hein? A gente volta logo depois dos comerciais. Águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém. Amém, amém.
Bom, eu estava ouvindo o Kelvin cantando e lembrando que nós prometemos no último programa contar a história do Kelvin, né? Que ele já tinha começado a contar por conta própria, né, Kelvin? Só para deixar um gostinho pro programa de hoje. Olha, é o seguinte, né? Nós fizemos de propósito esse complô aqui, armando com vocês, né? Para vocês, porque tivemos no primeiro programa a Etienne e agora tem o Kelvin. Kelvin, você começou a contar que você morou na casa desses dois também? Me adiantei, né? É. No programa passado. O que aconteceu? Mas foi uma alegria para mim, para minha família. Diferente da Etienne, eu tive a bênção, o privilégio de ir com a família inteira para dentro da casa dele. Meu pai, ô Luiz, então aí você chama o pai dele de filho também. De irmão, O irmão Kelvin já é neto, daqui a pouco você tem bisneto. Já tem, já. Como é que foi a história? Luiz? Bom, o Luiz Cláudio me viu, né? A gente cantando junto na mesma programação, lá no interior do Espírito Santo, a gente se encontrou. E na época eu estava para gravar meu segundo CD, né? A gente estava com esse sonho, minha voz estava começando a mudar. Uhum. E aí aquelas músicas do primeiro CD já estavam ficando muito agudas e tal. E aí o Luiz Cláudio, Deus enviou, cruzou nossos caminhos ali. A gente cantou junto em um evento. Peraí, vamos pra Mary agora. Mary, aí o Luiz chega em casa e diz assim, olha... Vai chegar uma família nova. Vai chegar A família mais vai crescer. 3, 4 aí. Ó, vamos separar um andar para eles, né? Como é que foi isso? Como é que foi? Então, quando eles chegaram, eles tinham 2 filhos. Eu quero saber só. quando o Luiz chegou e como é que foi? Ele falou o quê? Não pula essa parte. Não, olha, a gente estava lá na igreja Você tava também? Estava numa igreja no Rio, aonde eles tinham combinado dele cantar num programa do Luiz Cláudio. Uhum. E aí, quando terminou o programa, que eu vi o talento, eu vi a consagração, eu vi a unção, falei, não, isso não pode ficar assim. Eu tenho que, sabe, esquecer de mim. Quando a gente esquece da gente, a gente faz as coisas que jamais serão esquecidas, né? Amém. Falei, não, é agora. O que a gente tem pouco, entendeu? Vamos juntar as forças e vamos fazer. Ensaiava a historinha com ele, fizemos um DVD de parábolas, ele com o irmão, e parábolas de Jesus. Mas aí foi a família inteira, como é que foi isso? Sim. Foi. Sim. Pai, mãe, a gente tem uma suíte num terraço, e o pai dele, mestre de obra, fez lá Deu uma ajeitadinha. um castelo. Entendeu? Aí eu ficava num andar, e depois a coisa foi crescendo, o Jader conheceu, levou pro NASP, aí... Que legal. Ela conseguiu resumir de uma forma que nem eu consigo. Mas ficaram quanto tempo lá morando? Ficaram uns 3 anos, né? Foi uns 3 anos ali. 3 anos. Aí depois vocês foram pro... Depois a gente foi pro NASP. Acho que chegou quase 4 anos. Foi um pouquinho mais. Mas você foi lá pro NASP estudar o quê? Eu fui lá pro NASP e tive o privilégio de estudar teologia e jornalismo. E aí, E se formou nos dois? Isso. E aí logo que me formei, a Novo Tempo me ligou, através de um dos diretores da Novo Tempo. E aí eu vim para cá. O interessante também foi que a gente estava sempre envolvido no programa de televisão local lá no Rio de Janeiro. E nós levamos o Kelvin para ser apresentador. Aí eles acabaram pegando o Kelvin para ser apresentador de um programa. Você me levou para cantar contigo, né? Na TV da Assembleia de Deus. Ah, que legal. Foi apresentador. É porque na época que o Luiz Cláudio me levou para cantar com ele, eles estavam abrindo um processo seletivo para um novo programa de pregadores mirins. Sim. E aí me viram cantando com o Luiz Cláudio e disseram: você não quer fazer um teste? Quem sabe? E aí deu certo. Passou. E aí por pouco mais de um ano, naquele período que eu estive na casa deles ali, eu estive apresentando esse programa. E aí foi onde despertou em mim que faculdade que eu faço para trabalhar com TV? Aí foi onde falaram, comunicação. Aí é onde veio, aí eu uni o sonho de fazer teologia, comunicação e tá trabalhando, um pastor trabalhando na área de comunicação. O Kelvin, ele estava sendo assim muito cobiçado pelos esses olheiros, né, no futebol. e queriam muito que ele fosse pro Cruzeiro, pro Vasco. Verdade, também joga bola? Isso. Hoje não mais, né? O Natan joga bola. Como eu, hoje não mais. Mas nunca pra trás. Hoje eu corro. Mas queriam muito, e o pai dele falou, você conversa com meu filho. O pai sabia que ele ia. Mas aí, conversa com meu filho. Quando eles foram conversar com o Kelvin falou assim, não, eu quero ser um cantor
e pastor. Que legal, que bacana, né? Feliz Sábado é isso, né? Jornalista e pastor. Já há algum tempo, né, que o NASP tem essa Você foi professor abertura, né? Foi. Do aluno fazer teologia e um outro curso, né? É verdade. Então, vários fizeram o curso de teologia e publicidade ou jornalismo, né? Uhum. E trabalham agora na Novo Tempo, na Casa Publicadora, nas rádios, né? Então é uma formação bem interessante, né? E eu fui um dos privilegiados por o NASP ter essa abertura, apoiar. Gente, que bonito, né? Muito, muito bacana a história. De novo, Luiz e a Mary, né? Fazendo pessoas, né? E aí entram outros, né? Entram outros. Bom, você sabe que você pode participar aqui do Feliz Sábado, aquele momento especial. A gente tem 2 pessoas que enviaram a sua foto, né, e fizeram a sua saudação aqui no Feliz Sábado, mas manda o seu vídeo para a gente, né, com a sua família, a sua igreja, etc. Kelvin, vamos lá, você que foi o orador daquele programa, agora vai ser o orador da interação aqui no Feliz Sábado. Tá certo, vamos lá. Primeira pessoa é a Zuleika. Ela disse: "Este é meu primeiro pôr do sol após me afastar e voltar para a igreja. Confesso que fiquei ansiosa para este culto maravilhoso e coloquei todas as crianças na sala." Olha aí. Uau, que bacana. Aí, olha, amém, né? Zuleika, né? Ela estava ansiosa para participar e que abençoe ela, né? Amém. Deus abençoe, Zuleika. Tem alguém mais? Tem mais gente, olha só. Vamos lá. Alcenir, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, ele fala: "Feliz sábado, irmãos. Boa noite, graça e paz. Eu sou aqui de Natal e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia." Olha que bacana. Coisa bacana. Um abração também para o Alcemir e para todo o pessoal de Niterói, né? Não, Natal. Desculpa, de Natal. Mas vai em Niterói também, viu? Niterói, Natal. Pra aproveitar para mandar para todo mundo, né? Gente, ó, não esquece, manda o seu vídeo, tá bom? A gente tem recebido e aí está sendo colocado. É muito gostoso ter a sua participação aqui. Bom, eu quero continuar no nosso assunto, aquilo que a gente tem falado de conteúdo e tal, e que mistura com a nossa vida também, né? A gente pontuando, você poderia fazer um resuminho assim de 30 segundos para a gente partir para o... Eu quero falar, só para você saber para onde ir, né? Eu quero pontuar um pouquinho esse negócio dessa adaptação cultural, né? Que a gente às vezes sente a obrigação de fazer ou não, isso é prejudicial ou não é. Houve essa adaptação no passado, né? Sim, bem interessante. Então, quando falamos do sábado, falamos de adoração, né, de reconhecimento de Deus como Criador dos céus e da terra. E aí o sábado como um sinal, né, deste reconhecimento do Deus Criador. Sim, os israelitas, né, quando passaram no Egito, eles absorveram muitas coisas de lá. Parte dos costumes, da cultura, né, levaram consigo para Canaã. Pelo ano 585, né, o povo de Judá tinha decaído bastante na relação do compromisso com Deus e eles estavam cercados pelos babilônios, né? E aí no livro do profeta Ezequiel, ele fala que aquilo se devia a 3 problemas principais. Eles tinham profanado o templo, profanado o sábado, e no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, diz que eles adoravam o sol. Então estavam se diluindo, né, no meio da cultura daquele tempo. Os cristãos, no Império Romano, agiram de forma muito parecida. Que no programa anterior a gente falou que é o culto do sol, que é o Sunday, o domingo, né? Então, o nosso foco aqui, né, Fernando, tem sido essa mudança do sábado para o domingo. Quais as implicações disso? Qual a origem disto, né? Para onde nós devemos caminhar se queremos seguir a palavra de Deus? Então, mais uma vez, né, o que a gente quer... Porque a gente tem enfatizado aqui no Feliz Sábado é o quê? Experimente, prove, isso aqui é gostoso, é um plano de Deus para você, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é que é uma coisa que é o plano de Deus e que é reforçado, salientado na Bíblia durante tanto tempo, né? Durante todo o Antigo Testamento. Depois Jesus vem e diz assim: eu não vim para destruir a lei, né? Eu vim cumprir. Como é que isso muda? Né? Mais para frente nós vamos conversar sobre isso aí, mas me chamou a atenção. E agora vem uma pergunta, essa pergunta da adaptação cultural que aconteceu lá, né? Eu não quero demonizar a cultura, mas eu queria falar um pouquinho sobre os limites. Quais são os limites, né, da gente se adaptar culturalmente, né? Bom, eu penso que essa questão da cultura, Fernando, a gente deve sempre lidar com muita cautela, né? Porque nós somos filhos da cultura. Sim. Olha, a criança nasce e aprende a falar. A língua é parte da cultura. Sim. A criança nasce, cresce e aprende a usar roupa. A vestimenta é parte da cultura. Sim. Desenvolve hábitos de alimentação,
culinária é parte da cultura, quer dizer, nós estamos inseridos. A própria religião. Né? A religião também é parte da cultura, né? Mas aqui e ali, Deus falava com Israel para que eles... A primeira coisa é que ninguém é desaculturado. Tá todo mundo dentro não tem do como viver independentemente da cultura, né? Sim. E da cultura na qual nós nascemos e onde crescemos, né? Uhum. Mas muitas vezes na Bíblia, Deus fala com Israel para que eles não aderissem, não permanecessem nos costumes das nações ao redor, mas cultivassem os costumes que Deus tinha prescrito para eles. Então agora vem assim... dois pilares, né? Um é a cultura em si, na qual a gente está inserido, e outro lugar são os pilares de Deus. Né? Perfeitamente. Inclusive, se a gente vai, por exemplo, ler em 1 Reis, capítulo 17, perdão, 2 Reis, então lá fala da queda de Judá e de Samaria. E aí o escritor fala assim, andaram nos costumes das outras nações. Quer dizer, aí são costumes, né, parte da cultura, que são contrários à palavra de Deus. Sim. Então, a palavra de Deus está cheia de costumes, né? Que dizem respeito à santificação, à adoção, à relação com Deus, à adoração, né? Mas o mundo também tem seu conjunto de costumes. E aqui ali a gente pode viver em harmonia com a cultura do mundo, mas em alguns aspectos temos de separar, distanciar. Ou seja, quando conflitar, a gente tem que escolher um lado. E marcar uma identidade, né? Então o povo de Deus tem que ter uma identidade bem delineada, né? Diante do mundo, porque o mundo precisa ver no povo de Deus, como Jesus disse, um diferencial. Tá certo, né? Aqui eu tenho uma frase que eu anotei de um livro que eu li, né? Cada ser humano na face da Terra é influenciado pela cultura, que é isso que você falou, né? Ninguém em lugar nenhum do mundo é desprovido da cultura. A cultura nos sociabiliza para aquilo que é considerado comportamento apropriado. Para os cristãos, isso se aplica a nossas igrejas, ou seja, uma igreja é uma cultura também, né? O grande problema é quando aquilo conflita. E aí vem até uma pergunta, né? Será que as leis de um país podem determinar a nossa escolha? E quando uma lei de um país conflita com aquilo, o que vocês acham? Conflita com aquilo que eu creio, com aquilo que eu aprendi na palavra como sendo a verdade, com esses pilares que Deus colocou. Dá para lembrar, por exemplo, dos 3 amigos de Daniel, né? Eles estavam dentro de uma cultura. E aí entra o que você acabou de falar, né? As leis de um país, de uma província. E aí entraram em conflito com a cultura de Deus, podemos dizer assim, né? Os pilares que o pastor usou essa palavra, que Deus nos coloca. E aí, como o pastor bem colocou, quando existe um conflito entre as duas culturas, a gente precisa tomar uma decisão. E é complicado. Às vezes a fornalha ela vai queimar. Né? Você falou, dá para lembrar dos amigos de Daniel, né? Eu vou dizer assim, dá para lembrar do Kelvin, né? Quando teve que escolher, não é? Porque é uma escolha contemporânea, é exatamente isso aqui, né? Opa, tem um futuro aí se aproximando, mas eu tenho que escolher, isso aqui vai ser bom para mim ou não vai, né? Não foi diretamente em relação à lei, porque no caso deles foi uma lei, né? Mas a gente tem que fazer essa escolha. O assunto tá bom e a gente vai continuar, tá bom? Vai continuar logo depois dos comerciais. Fica aí que a gente já volta. Sim, quero
Cristo bem junto está. Até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. A minha mãe, ela sempre teve muito cuidado conosco com essa questão do sábado. O sábado era um dia abençoado, sagrado, separado. Então eu nunca tive nenhum problema concernente a guardar o sábado. Isso sempre foi muito resolvido na minha vida. Eu tinha o magistério, eu já tinha a experiência, mas eu não tinha a graduação. Então eu resolvi fazer a graduação de pedagogia. Não era uma faculdade adventista e tinha as aulas na sexta-feira. Eu nunca tive problema concernente ao sábado. E aí a graduação, a formatura seria a coroação de todo esse esforço, de toda essa dedicação, de todo esse jogo de cintura ali naquela faculdade. Todos sabiam que eu era adventista. Inclusive seriam 3 turmas que iriam se formar. Só que, faltando um semestre para nós nos formarmos, formaram o grupo para formatura, né? E aí veio a notícia de que seria numa sexta-feira. Para mim, foi assim, difícil não tomar a decisão de não participar, porque isso foi assim, eu não vou participar e ponto. Vou achar um meio termo, alguma coisa. Mas foi difícil eu ver os meus colegas se preparando, conversando, falando da roupa, a cor da roupa, o cardápio, onde seria a festa, e eu saber que eu não iria participar. Mas um ano antes eu tinha começado a fazer uma pós em psicopedagogia. O UNASP trouxe para Manaus para todos os professores da rede adventista. No início eu achei até que não poderia fazer porque eu ainda estava fazendo a graduação. Mas a professora Evodite falou, olha, quem for terminar a graduação antes de terminar o curso de pós, você pode fazer, não tem problema. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu poderia fazer. E depois dessa notícia de que eu não poderia participar, umas 3, 4 semanas depois, a professora Evodite chegou conosco e falou, olha, gente, como vocês são a primeira turma de pós-graduação do UNASP aqui em Manaus, nós queremos fazer uma coisa diferente. A professora Evodite chegou conosco e falou, olha, pós-graduação não tem formatura, mas como vocês são a primeira turma aqui em Manaus, nós vamos fazer para deixar marcado essa primeira turma. Participar da formatura da pós-graduação, para mim, foi uma resposta a um sonho que eu tinha de ter uma formatura, de participar da formatura. E como eu não tinha participado na graduação, a formatura da pós-graduação veio como a realização de um sonho. Como se Deus tivesse me colocado no colo e tivesse dito assim, olha, a graduação, a formatura é importante para você, pois eu vou realizar o seu sonho. Não foi na graduação, mas vai ser na pós-graduação. O sábado é importante como fidelidade porque ele é o marco da criação de Deus. Mostra que nós fomos criados por Deus. Eu peguei e fiz na minha casa, no cantinho assim, um painel, comprei aquelas figuras de flanelógrafo que tinha na escolinha e sempre eu procurava contar a lição, a historinha da lição para os meus filhos usando o flanelógrafo. Tinha um cantinho especial. Hoje eles estão grandes,
Nós ficamos um tempo separados quando eles vieram para São Paulo. Na primeira sexta-feira que eu fiz o pôr do sol sozinha com meu marido, eu chorei muito. Porque eu senti falta da família estar junta, né? E quando a gente teve a oportunidade de se reunir de novo aqui em São Paulo, eu disse, nós vamos ter algo diferente. E nós lançamos o Cheiro do Sábado. Inclusive, alguns sábados atrás eu vi que alguém falou isso no Feliz Sábado, que tem o cheiro do sábado. E nós temos também o cheiro do sábado. Nós acendemos uma vela de cheiro, né, que é o cheiro do sábado. O meu esposo, ele sempre faz um bolo de leite normal. E ele faz, o meu filho mais novo, meu filho do coração, ele diz, hoje é o dia do bolo do tio Silvio, porque é diferente. Esse dia é diferente. Eu quero que os meus netos, os meus filhos, contem para os meus netos como o sábado sempre foi especial e ele é diferente. Estamos aqui de volta. Bom, o vídeo da Wanderlita, ela é uma inspiração para a gente, né? E a gente vai conversar sobre essa coisa que a Wanderlita viveu daqui a pouquinho. Mas antes eu quero mostrar para você essa lindeza que eu tenho aqui na minha mão, que é a revista A Procura da Verdade. Diz aqui, ó, Guia de Estudos da Bíblia. Né? E essa revista ela tem uns capítulos muito interessantes, inclusive um capítulo sobre a lei de Deus, sobre a criação, né? O plano da redenção. E é muito, muito, muito interessante a gente entender. Bom, conforme a gente vai falando, acho que você percebe, né? Essa ligação, esse fio que liga a Bíblia toda, a palavra de Deus toda, né? Do Gênesis até o Apocalipse, e que faz não só a Bíblia ter sentido, mas ela dar um sentido diferente para a nossa vida. Então, você está vendo aí o WhatsApp. Nós queremos muito dar de presente essa revista para você, um conteúdo maravilhoso. Muitas coisas que a gente fala aqui no Feliz Sábado, a gente tira desse conteúdo aqui também, né? E você não paga nada, totalmente grátis. Quem patrocina isso, porque custa alguma coisa para alguém, né? É para você que é anjo da esperança e que possibilita que a gente dê de presente essa revista. Você é um canal para que as pessoas recebam essa revista de graça. Não paga nem o envio, tá? Então, A Procura da Verdade é o presente de hoje e você não pode perder. Só escrever no WhatsApp e a gente quer dar de presente para você essa revista maravilhosa, que eu espero que ela não caia. Obrigado aí, Luiz. Muito bom. Vamos continuar nosso papo? Uhum. Vamos. A gente estava falando então sobre... legislação civil, cultura. Aí sim, legislação... Vamos partir da legislação civil, né? Quer dizer, quando uma lei ela restringe a nossa liberdade de religião ou de culto, ou aquilo que Deus pediu, né? Então, Fernando, sabe que no mundo antigo era normal, né? A ligação, conexão entre religião e o poder civil. Uhum. Porque o próprio rei era ungido por Deus, ele se considerava um Deus, né? Sim. Então a palavra dele mandando as pessoas viverem de uma maneira ou de outra era uma coisa inteiramente natural, porque as duas coisas estavam juntas, né? Então, por exemplo, eu me lembro aqui do evento, né, do faraó. Antes em de Êxodo falar, 5, eu estou pensando, tem uma coisa que me veio na cabeça quando você falou aí, né? Porque parece que é um negócio muito distante, né? O rei se sentir um Deus. É só a gente olhar, né? Para os governantes de hoje, como é que eles se sentem Deus. E eu vou colocar claramente, mas pensam, né? Exatamente. E eu vou, não vai nem tão longe assim. Provavelmente você conhece um líder seu, né? Um líder no seu trabalho, ou até mesmo dentro de igrejas, né? Porque algumas pessoas se acham fosse donos da igreja. Donos da igreja, ou se colocam no próprio lugar de Deus, né? Alguns têm um pensamento assim, eu leio, né? Deus me colocou aqui porque ele acha que eu devo fazer a minha vontade aqui, porque a vontade dele é a minha vontade, etc. e tal, né? Então, facilmente a gente, como ser humano, se sente Deus, né? Facilmente. Bom, então, sobre a questão do poder civil e o sábado, né? Então, veja, Êxodo 5. O faraó se indispôs, né? Está virado
com os superintendentes, os capatazes dele, que estavam permitindo os israelitas descansarem no sábado. Então, mas onde é que está isso na Bíblia, né? Êxodo capítulo 5, verso 5. Então ele diz assim: o povo da terra é grande e vós o distraís das suas tarefas. Bom, o verbo distrair aqui está traduzindo o verbo hebraico shabá. Quer dizer, ele não disse distrair, ele falou assim, o povo é muito e vocês estão permitindo que eles descansem no sábado. Sim. Aí naquele mesmo dia, 5, 6, deu ordem ao faraó, que era para eles trabalharem todos os dias. Quer dizer, aqui é uma ordem do faraó, que é praticamente uma lei, né? E o que eles deviam de fazer? Bom, se pudessem, eles teriam descumprido essa ordem. Depois podemos avançar, chegamos ao caso de Constantino. Então é um rei, um imperador, e então emite uma ordem, um decreto, para guardar o dia do sol. Sim. Mas a Bíblia diz diferente, né? Então, quando a palavra da sociedade civil, do poder civil diz uma coisa e a Bíblia diz outra, com a qual nós ficaremos? Então, em Atos... Não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil, é difícil, é tenso, né? Como a história da Vanderlei acabou de mencionar os 3 rapazes em Babilônia, né? Então, ou seja, tem uma ameaça de morte até no caso deles lá, né? Bom, em Atos 5, os judeus estão pressionando os apóstolos para eles não falarem mais o nome de Jesus, né? Aí vem a fala e diz assim, importa antes obedecer a Deus que aos homens, né? Certo. Então, quer dizer, a palavra de Deus tem de estar sempre acima, né? Nessa questão de legislação civil, veja, desde o início das sociedades modernas, o Ocidente separou religião de Estado. Mas a religião está o tempo todo buscando o Estado, sabe? Então eu vou lembrar rapidamente. A gente vê na história que toda vez que a religião se aproxima do Estado é desastroso. É desastroso, Então eu vou lembrar 2 encíclicas, né? Dies Domini, de 1998, do Papa João Paulo II. E lá chama Dia do Senhor, Dies Domini, né? Ele diz, a legislação civil tem o dever de santificar o domingo. Está na internet, várias línguas, né? A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, ele diz, a Terra só vai se equilibrar de novo no ecossistema quando voltar a descansar um dia na semana. E esse dia é o primeiro. Bom, se a legislação civil seguir esse Conselho dos Papas, né, haverá um choque entre a palavra de Deus e a dos homens. Qual delas nós vamos seguir? A gente tem hoje concursos, a gente tem uma série de coisas que acontecem no dia de sábado, mas hoje no Brasil a gente tem leis que protegem quem vai prestar uma prova. Mas muito tempo atrás não tinha, né? Não tinha nenhuma lei. Oi? Tem um amparo agora, né? Agora tem um amparo legal, mas antes não tinha. Contudo, esse amparo legal ele não alcança quem precisa de um emprego, depende da boa vontade do empregador para isso. Mas todo esse amparo, ele tem um prazo também, né? Se dissipa, né? Com facilidade, né? Acaba, né? Quer dizer, como o Vanderlei falou, né? No momento em que houver uma junção dos dois e se por acaso acontecer ou deverá acontecer que as coisas se unam e haja uma lei, aí a escolha sempre é difícil, né? Sempre é complicada, mas tem que ser feita. E essa escolha eu vejo ela sendo feita diariamente, sabe? Eu vejo às vezes conversando com amigos, rodas de conversa, e muita gente tentando adivinhar, prever, juntar pedaços do quebra-cabeça para agora, não, é daqui 5, 10 anos, se preocupando muito com quando isso vai acontecer e esquecendo do principal, que é hoje eu estar tomando essa decisão desde agora, desde hoje. Né? Então é muito importante pontuar isso, né, como um valor das sociedades modernas, né? As constituições modernas reconhecem que religião é questão de foro íntimo, né? Então a legislação civil não pode obrigar. Mas isso vai durar para sempre? Né? Até agora a gente tem frisado, tem chamado para você experimentar o sábado, o descanso, a comunhão com Deus, a proximidade, que são essência do sábado, porque Deus fez pensando em nós, seres humanos. Até a questão dos hebreus que eram obrigados a trabalhar, e essa repreensão, vocês estão permitindo que eles descansem no sábado, né? Isso mostra para a gente que Deus tinha feito uma provisão para o povo dele.
Porém, aqui vai além só do descanso, né? Porque o sábado não tem só essa dimensão do descanso, tem a dimensão de que é uma ordem de Deus, né? É também uma ordem, ou seja, tem a ver com obediência também. E aí quando as coisas se conflitam e a gente tem que fazer uma escolha. Essa escolha, como que alguém falou, é feita todo dia, né? Quando eu escolho adorar, eu começo um exercício me preparando para o momento mais difícil, né? Que virá. Mas só que quando eu já hoje escolho adorar em tempo de liberdade, o exercício se torna tão forte que ele vai me levar nesse momento de uma forma muito natural. Preparo espiritual para isso, como um preparo físico, né? Vai ser forte para mim, eu vou ter resistência, né? Para assumir a minha escolha, né? Olha, fazendo uma comparação com a parábola das 10 virgens, né? Que era o azeite em dobro que 5 delas tinha, porque mais do que musculatura espiritual, não é exatamente isso, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Você falou em preparo e tal. Não é que eu desenvolvo uma musculatura espiritual para resistir, não. É que eu realmente acumulo o espírito em dobro, porque é só ele que pode dar força, poder, discernimento, tudo isso para a gente. Por isso que a nossa luta, a nossa batalha é a batalha da comunhão, da proximidade com Cristo, como ele mesmo termina na parábola das 10 virgens, né? Então é o conhecimento. Não vos conheço, ele diz para aquelas outras, né? Então, quando eu escolho adorar, eu estou... Como antes é falado num outro programa, a adoração é um instrumento de guerra, né? Entendeu? Então, gostei. Quando você adora a Deus, né? Eu acho que Deus ele traz a libertação, porque você não está simplesmente obedecendo por uma obrigação. Você escolheu adorar a Deus, né? E o sábado faz parte da adoração. Sim. Quando você entende que a palavra, o sábado é pura adoração. Isso. Às vezes eu fico pensando assim, a gente podia gastar mais o sábado adorando, louvando e adorando, muito mais. Às vezes eu sei que o trabalho de fazer o bem no sábado, isso é muito bom. Tem várias formas de adorar, mas a adoração é algo assim, você todo momento reconhecendo que Deus é tudo para você, né? Ele é soberano, ele é o dono. Você está falando e na minha cabeça está uma frase, na beleza da sua santidade, né? E santidade tem tudo a ver com o sábado, né? Com descanso. Sábado. Santificar o sábado. E quem está em berço esplêndido, quero avisar para você, hein? Olha lá naquela... Quero avisar para você, amanhã levanta e vai para a casa do Senhor, tá? O corpo de Cristo é super importante. Você sabe que o meu dom é falar amém? E ele é importantíssimo. Olha, as pessoas sentem minha falta na igreja porque eu falo amém, glória a Deus. Um dia eu estava no culto, o pastor Edson Romero estava pregando, tinha um casal conversando, somebody love. O Espírito Santo falou comigo, vai lá, senta atrás do casal. E eu sentei lá, o pastor falava, eu amém. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Pararam de conversar. Aí começaram a assistir o pastor Edson Romero. Foi um culto maravilhoso. E todos são. É só você procurar uma frase para você falar amém. Sai da sua cama e vai. Sabe o que aconteceu no final? O jovem se levantou, virou para trás. Falei, meu pai, vou apanhar agora. Ele me deu um abraço. Ele falou assim, acabei de entregar minha vida a Jesus. Amém. Esse dom, ele é incrível, o dom de falar amém. Uau, então, gostei disso. Isso aí merece. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Sabe cantar sim. Eu perdi a audição porque eu visitei a ilha do naufrágio, da vergonha, da morte. Mas Deus salvou a minha voz e Deus poupou a minha garganta. Os médicos ainda me esperam engasgar para me retirar o hipoglosso e eu nunca mais falar. Mas esse momento, o meu testemunho é esse. Ainda estou aqui e falando... Fala amém. Amém. Ei, coisa boa, gente. Puxa, passa tão rápido esse programa, né? Conversa tão boa. Mas a gente ainda tem assunto para falar, hein? Temos mais um programa com esse grupo fantástico aqui. E a gente espera você. Bom, eu não vou despedir agora, vamos orar antes, né? Oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa andar às cegas nesse mundo. O Senhor nos conduz, nos mostra através da sua palavra. Amém.
conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que a gente seja liberto pela Tua palavra. Amém, Senhor. Nos dirige, por favor, e habita conosco. Na beleza da Tua santidade nós queremos estar. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Não se esqueça, o sábado, o dia do Senhor, mas a bênção é nossa. Feliz sábado para você. Feliz sábado, gente. Feliz sábado. Cantarei todo o seu grande amor.